Olá pessoal, sou o engenheiro Jonathan Xavier e estarei compartilhando mais um vídeo tutorial de apoio a projetos mecânicos diversos. Nesse vídeo estarei falando sobre um dos componentes mecânicos muito utilizados no dia a dia para içamento de cargas, o balancim. Estarei explicando rapidamente como utilizar a planilha automática de cálculo e dimensionamento deste componente utilizando perfis americanos e perfis europeus. O dimensionamento desse item pode ser utilizado em diversos projetos, em pequenos trabalhos com baixos níveis de cargas até grandes trabalhos, tais como plataformas offshore. Porém, é aconselhado que a alimentação e a análise dos dados inseridos nessa planilha seja feita por um profissional qualificado, ou caso necessitem, vocês podem entrar em contato para que eu possa estar ajudando aí, até mesmo se for necessário emitir alguma RT e algum laudo, estarei à disposição para combinarmos algo para o seu projeto. Bom, vamos lá. Abrindo a planilha, nós temos alguns itens que eu vou estar explicando rapidamente aqui. Primeiro passo, como dito anteriormente, sobre os perfis que estaremos utilizando. Temos aqui tabelas de perfis americanos, vocês podem estar consultando, as tabelas de perfil europeu, vocês podem estar consultando também, caso haja necessidade. Aqui temos as informações de cálculo, com todas as normas e informações necessárias para o cumprimento desse cálculo. Temos aqui também o relatório de inspeção, que eu vou estar mostrando mais à frente. Na planilha, temos aqui passo a passo para conseguirmos dimensionar e chegar num resultado aprovado ou não. Aqui podemos também adquirir com as informações acima a carga máxima de acordo com o perfil adotado. Temos aqui informações para a memória de cálculo que podemos ir após o preenchimento de todos esses dados. Podemos checar a tabela de inspeção, está lá no home também, temos a primeira página lá. Aqui vamos o passo a passo, podemos colocar aqui a carga que desejamos, vou colocar aqui um exemplo, 2.000 quilos. Também temos a massa dos olhais, que eu vou estar desconsiderando nesse caso. Você pode estar considerando quando for um componente um pouco maior aí, onde as massas desses componentes possam até causar alguma diferença. Aqui no meu caso eu não vou estar considerando, vou deixar como zero mesmo. Temos o L aqui, vou deixar com 4 metros. As informações aqui estão em milímetros, tem que prestar atenção nas unidades de medida. Vamos lá, 4.000 milímetros, vamos para o próximo aqui. Aqui já vai dar informações. Temos aqui, como todas as planilhas, eu tenho deixado normalmente o índice de cores aqui, com o resultado final. Vocês podem ler aqui, é bem didático, tá? Vamos lá, em amarelo eu tenho a resposta, já está dando a resposta da carga. Vamos lá para o próximo passo. Nesse item é muito interessante, a gente tem que prestar muita atenção, porque a norma ela dá algumas informações que amarram outras informações. Então aqui, por exemplo, o que seria isso? Ciclos de carga média por dia. Quantos ciclos você vai utilizar esse componente por dia? Vou deixar no nosso exemplo mínimo, o máximo ele já dá de acordo com a tabela lá. A vida útil desejada, durabilidade em anos que eu desejo, vou colocar que eu desejo que dure 5 anos. Isso aqui é diretamente relacionado à classe de serviço. Se eu estipular algo aqui muito alto, por isso que é importante você estar fazendo isso de acordo com a realidade do seu cliente, porque se você estipular ou superdimensionar isso aqui, você vai alterar a classe de serviço, e essa classe de serviço altera diretamente aqui na categoria de design. Então, será muito interessante a gente estar deixando isso aqui de acordo com a realidade. Eu vou deixar aqui com 5, tá? É um componente que eu não vou estar utilizando muito. A vida útil desejada 5 anos. Aqui é dado a vida útil calculada, durabilidade em anos. Essa informação tem relação diretamente com as informações inseridas nesses pontos. É claro que esses 7 anos de vida calculada aqui para esse componente, a gente vai ver aqui depois com mais detalhes na tabela de inspeção. Aqui tem uma data aleatória, mas a data de validade, no caso, supondo aqui, o engenheiro responsável deverá analisar se este equipamento ainda está em condições de uso ou não. A classe de serviço, ele já dá aqui para mim, de acordo com o selecionado aqui, de acordo com essa situação. Por que eu falo isso? Se eu colocar aqui 50 ciclos, ele já vai dar uma classe de serviço diferente. Se eu alterar aqui a durabilidade, se eu colocar aqui para 20 anos, ele já vai dar uma classe de serviço diferente aqui. Então, mais para frente você vai entender o que eu estou falando. Vou deixar aqui com 5, que é o que eu estou pretendendo que seja o ciclo. Vou deixar com 5 anos também, que é o que eu pretendo. E aqui ele já vai dar os ciclos de carga máxima, né, na vida do balancim, de 0 a 20.000 ciclos. A durabilidade em anos daria aqui 7 anos, aproximadamente. Aqui ele já dá uma situação. Em uma das normas que foram utilizadas para fazer essa planilha, ele dá aqui para mim a categoria de design. Para levantadores de carga, devem ser projetados na categoria design B, ao menos que um profissional qualificado determine que a categoria A é apropriada ou que a categoria design C seja necessária para uma aplicação especial. Por que eu falo isso? A norma nos orienta
a utilizar a categoria B com o fator nominal de design 3, onde na observação ele dá que a categoria B deve ser designada quando a magnitude e variação das cargas. Vocês podem estar lendo aqui também, tem essas informações aqui muito importantes, e eu vou colocar aqui, vou fazer uma alteração para vocês entenderem aonde que vem essa situação da verificação de acordo com a situação real mesmo do seu cliente. Vou colocar A aqui, como se eu conhecesse toda a condição do meu equipamento, se eu conhecesse a condição ambiental, a condição climática do meu sistema, onde eu vou estar levando essa carga, eu utilizaria A. No caso, ele já dá uma condição. Para essa categoria, ele tem que ser 0. A categoria devem ser limitadas para a classe de serviço 0. Então, se eu coloco aqui, eu verifico aqui que está vermelho, e aqui está 0, ok, vou para frente e continuo, sendo nessa condição que eu conheço todas as situações. Se não, vamos dar um exemplo aqui que eu esteja dotado 30 aqui, já não daria, que eu já não posso utilizar essa categoria de design, teria que usar a B ou a C. Então eu vou deixar aqui com 5 e vou alterar aqui para a categoria B. Na categoria C, seria na situação crítica. Aqui no caso também ele fala, design de categoria C deve ser designado para o projeto de dispositivos de elevação de aplicações especiais, para os quais o fator design especificado é necessário. Então isso aqui é para uma situação muito crítica aí, né? A norma fala muito bem sobre isso. Então, como a situação, no nosso caso aqui, o carregamento em condições são severas, né, no caso, ou imprecisa, a gente não sabe a situação, eu vou manter o que está na norma aqui, o que ele pede, o que ele orienta. Tá, nosso próximo passo aqui, eu vou para a seleção do tipo de aço. Você pode estar cadastrando também isso aqui nos dados de cálculo, onde foi informado lá no início. Então aqui a gente tem o ASTM A572, o da Gerdau que eu adotei aqui, o GR50, e tem o ASTM A36. Eu vou deixar esse primeiro aqui, tá? Nessa condição, ele já me dá as resistências e os módulos aqui. Tipo de perfil, posso adotar o europeu, certo? Ele já vai dar tudo reprovado mais para baixo aqui, porque as condições aqui não foram alteradas. Então eu venho, altero aqui para os perfis europeus, eu vou adotando aqui para verificar as condições. Foi reprovado na primeira condição aqui, na condição que deve ser compacta, nesse caso não seria um perfil compacto. Aqui para baixo tem os esforços na viga, ele também não foi aprovado nesse item, nessa seleção. Espaçamento dos enrijecedores, nesse caso foi aprovado, mas nas outras anteriores não foi aprovado. Então vamos para o próximo passo aqui para mostrar cada item. Dimensionamento dos enrijecedores aqui, conforme a norma brasileira aí, né? A gente tem um espaçamento aqui que é o LP, dá aqui as condições. No nosso caso foi aprovado com essa espessura mesmo, correto? A gente tem a espessura do enrijecedor aqui. Então vamos pro próximo aqui, chegando à verificação da carga máxima possível atuante. Só que ele está reprovado, correto? Ele está reprovado por quê? Porque esse perfil não atende. A gente pode ir subindo. Eu venho para um outro perfil e vou verificando, ou nas condições aqui também que eu posso estar alterando, carga, o comprimento. Isso pode estar sendo analisado com calma para poder chegar numa melhor solução. Eu venho aqui para o próximo, reprovou também. Eu posso estar utilizando aqui um perfil americano. Vou utilizar um perfil americano, vou selecionar aqui uma bitola 3 polegadas. Ele está dando na primeira condição aqui aprovado. Na segunda condição aqui no esforço da viga, deu reprovado. Eu venho aqui, vou alterando até eu poder alcançar o menor e melhor item para esse tipo de trabalho. Bom, encontrei um perfil, aprovou essas condições, todas as condições estão aprovadas. Aqui o enrijecedor está aprovado, porém eu posso estar otimizando ele aqui, verificando da menor espessura até a maior. Então, aqui também foi reprovado. Realmente é esse caso que atende. Verificando a carga máxima possível, aprovado, tudo aprovado, as condições estão todas aprovadas. Essa aqui seria a carga máxima desse componente. Obviamente está bem acima do que eu estou necessitando. Eu poderia chegar até aquela carga que ele aprovaria todas as condições. Nosso caso aqui, 46.954. Lógico que a gente está fazendo apenas um exemplo, né? Ok, voltando aqui na nossa condição que foi aprovada com essa carga, o que eu vou fazer? Eu tenho as opções aqui. Eu posso ir para o memória de cálculo. A memória de cálculo você pode estar colocando as informações. Nesse caso, as mesmas informações estão lá, só que em formato de memória, para você enviar para o seu cliente. Eu coloco aqui o projeto, eu coloquei eu mesmo, execução eu coloquei eu mesmo, você coloca a data, revisões, se houver revisões, necessidade do seu cliente aí. Aqui tem todas as informações, você pode, inclusive, imprimir a memória de cálculo. Não vou imprimir agora, desnecessário, tá? Você pode estar imprimindo e também você pode, se necessário, retornar para alterar alguma coisa aqui na planilha. Finalizando aqui, você pode também
uma parte muito importante aqui dessa norma, você pode estar indo checar a tabela de inspeção. Essa tabela de inspeção você pode deixar no seu cliente, numa pasta, algo organizado na manutenção com o pessoal da engenharia ou de acordo com o responsável na empresa. Então ele já vai dar aqui a vida útil calculada, já vai dar, no caso, o nome do seu cliente, o profissional responsável. Você vem aqui com as informações. Esse caso aqui é tipo um PMOC, tá? Um plano de manutenção, operação e controle. Você pode estar verificando aqui as inspeções, as frequências, o tipo de serviço, se é normal, pesado, severo. Você tem que atender a condição. Tem as inspeções periódicas aí que você deve estar fazendo, respeitando essas informações aqui. Você tem também aqui o controle de inspeções mês, ano, semana, onde você vai colocar o dia que foi realizado, o nome do técnico e o visto do responsável da manutenção lá onde você vai estar fazendo essa checagem. Caso haja algum problema, alguma ocorrência, por exemplo, uma trinca na solda, alguma situação que foi necessário estar fazendo uma manutenção, você coloca a data da ocorrência, a descrição do que foi e já vai estar aqui a assinatura do responsável que verificou com a data também. Então, aqui também temos as notas de todas as informações que estão aqui. Você pode imprimir também o formulário de inspeção. Eu não vou estar imprimindo nesse caso. Você pode retornar para o cálculo do balancim, também ir para o início e assim estar utilizando essa planilha da melhor maneira possível. Lembrando que essa planilha apoia o projeto FAP, esse projeto que tem ajudado crianças e adolescentes em seus estudos. É uma associação sem fins lucrativos. Vocês podem estar entrando no site para saber mais sobre o trabalho que tem sido feito lá, ok? Caso surjam dúvidas, por favor, entre em contato. Estarei à disposição para ajudá-los em qualquer situação. Até no caso de alguma necessidade de gerar um laudo, alguma RT, pode entrar em contato, podemos conversar sobre o seu projeto. Eu estarei deixando informações para o download da planilha na descrição deste vídeo. Então, fica aquele abraço, muito obrigado por assistirem até agora e até o próximo vídeo.